Jeová, breve verei e viverei em plena luz, no lindo céu eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei. Na vinda do Senhor desfrutarei prazer, quando meu Salvador em glória aparecer. Eis que ele breve vem, os santos levará para a mansão de além, donde virá. Breve verei meu bom Jesus e viverei em plena luz, no lindo céu. De toda dor, por Deus livre serei. Aleluia. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Quem está feliz? Eu também estou. Vamos colocar de pé. Vamos ter uma palavra de oração aqui nessa noite. Amém. Quero pedir para o pastor Cláudio fazer uma oração nessa noite em nome de Jesus. Salve os irmãos na paz do Senhor Jesus. Amém. Oramos, igreja. Bondoso Deus, eterno e maravilhoso Pai, mais uma vez, Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo dia que o Senhor nos desse, pelo pão que o Senhor tem colocado em nossa mesa, Pai, pela alegria, Senhor, de estar com nossos entes queridos, Pai. Oh, meu Deus, como eu sou grato a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor vem fazendo, Pai. Pai, aqui estão meus irmãos, Pai, que veio se alegrar comigo nesse tempo, Pai. E vamos se encher da graça do Espírito Santo, Pai, porque só Ele, Senhor, é o Consolador, Pai. Por isso, Senhor, eu peço nesta noite, Pai, que nós possamos abrir o nosso coração e deixar o Espírito Santo de Deus falar, Pai. Oh, meu Deus, muitos queriam estar aqui, mas por algum motivo o Senhor não está. Mas nós estamos aqui, Pai, e vamos glorificar e exaltar o Teu nome, Pai. Porque o Senhor é tudo em nossas vidas. Nós vivemos, Senhor, a Ti, Senhor. Porque o Senhor um dia nos tirou do lamaçal de pecado para Te adorar, Pai. E é isso que nós vamos fazer, Pai, porque o Senhor é tudo em nossas vidas, Pai. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos colocado de pé, para nós glorificar e exaltar o Seu nome, Pai. Por isso, Pai, eu já Te agradeço. Sabemos que a vitória é certa em nossas vidas, porque até aqui, Pai, o Senhor tem feito maravilhas, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e todos dizem amém. Aleluia. Vamos adorar o Senhor Jesus. Face, vem derramar sua glória. Queremos mais de Ti, queremos mais de Ti. Vem derramar sua glória. Queremos mais de Ti, queremos ver Tua face. Mais de Ti, queremos mais de Ti. Vem derramar sua glória, queremos ver
tua face. Vem, derrama a sua glória. Queremos mais de ti, queremos mais de ti. Se pedimos, Jesus virá como chuva, descerá. Se pedimos, Jesus virá como chuva. Aleluia. Descerá. Se pedimos, Jesus virá como chuva. Descerá. Se pedimos, Jesus virá como chuva. Vai chover, abre as comportas do céu e vai chover, vai chover, abre as comportas do céu. Aleluia. Deus poderoso. A terra clama, oh, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. A terra clama, oh, a terra chama, chama, chama. E mais uma vez queremos ver o céu descer. A terra clama, a terra chama, chama, chama. E mais uma vez queremos ver o céu descer. Aleluia. A terra clama, oh, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver Aleluia. o céu descer. Aleluia. Vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Aviva-nos, Senhor. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o nome do nosso Senhor Jesus. Mais um. Aleluia, Jesus. Glória a Deus.
muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. É o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todo. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome. E os anjos cantam, santo, toda a criação, exaltado és, santo, santo para sempre. Aleluia! Quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam, toda a criação exaltado é, santo, santo para sempre. E o teu povo canta, sim ao Rei dos Reis. Tu sempre serás santo, santo para sempre. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. Os tronos e domínios, governos e poderes, e os anjos clamam, toda a criação, santo, exaltado é, santo para sempre. E o seu povo canta, santo, sim ao Rei dos Reis. Tu sempre serás santo para sempre. E os anjos clamam, toda a criação,
exaltado és, santo para sempre, e o teu povo canta sim ao Rei dos Reis. Tu sempre serás santo pra sempre. Aleluia. Tu sempre serás santo, santo pra sempre. Aleluia. Quem pode glorificar o nome do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, que está com o seu trono acima de todos? Aleluia. Eu quero te convidar nessa noite você a abrir a sua Bíblia. Livro dos Salmos. Glória a Deus. 73, não 37. Salmo 73. Hoje à tarde eu anotava algumas coisas acerca desse salmo e gostaria de compartilhar com você. Se encontrou aí? Amém? Coloca para mim, Murilo, por favor, na Nova Almeida atualizada. É a que eu vou utilizar nesse momento. Diz assim, versículo 1. Vamos ler a sequência, amém? Eu leio 1 e os irmãos dão continuidade no número 2. Vamos ler até o versículo 28. E o 28 nós lemos todos juntos. De fato, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçarão, por pouco não escorregarei. Pois tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade desses. Por isso, o seu povo se volta para eles e bebe suas palavras até saciar-se. Como acontece com um sonho, quando alguém acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Agi como insensato, ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal.
Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Os que se afastam de ti certamente perecerão. Tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Vamos ler o versículo 28 todos juntos? 1, 2, 3 e... Quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio para proclamar todas as suas obras. Amém, amém. Glória a Deus. Pode se assentar. Graças a Deus. O Senhor nos dá esse privilégio, né? Nessa noite de poder render a Ele em adoração. Esse tempo que nós temos de aproximadamente 2 horas, às vezes até um pouquinho mais, que se torna ínfimo na quantidade de afazeres que nós temos, né? Mas temos esse tempo para dedicar a Deus nessa noite. Algo que eu peço para você é que você feche os seus ouvidos para o natural, abra os seus ouvidos para o espiritual. Se for preciso nessa noite, feche os seus olhos naturais na hora da pregação e abra os seus olhos espirituais. Por quê? Porque Deus tem muito para falar com a gente. E se eu e você ficarmos aprisionados no natural, aquilo que é espiritual não vai acessar o nosso coração. Ou melhor, o nosso coração natural não vai acessar aquilo que Deus tem para falar conosco. Não vai estar sensível. A gente sabe que cada um chega com um questionamento. Cada um chega com uma necessidade. Cada um vem em busca de algo. E muitas vezes nós temos que deixar aquilo que nós viemos buscar e entregar aquilo que nós temos, que é o nosso ser, a nossa vida, é o nosso coração. Talvez você saiu de casa hoje, não, hoje eu quero que Deus fale comigo nessa área. Então coloque aos pés do Senhor e permita que Ele fale com você na área que você precisa que Ele fale, não na área que você quer que Ele fale. Eu gostaria que Deus falasse algo comigo hoje, mas e se Deus não quiser falar? Mas que seja a vontade dEle falando comigo, que seja a voz dEle falando comigo e falando com você. Eu não sei como é que foi a sua semana, se foi corrida, não sei qual foi o seu tempo, não sei como anda a sua alma, mas Deus sabe. Deus sabe como você está. Os dias que nós estamos vivendo, irmãos, são dias de incertezas, medo. Não sei se você está acompanhando o que está acontecendo, né? Não é novidade, então não se apavore. Para o cristão não pode ser novidade. Ah, meu filho, se a sua vida está escondida em Deus, se você está esperando a volta do Senhor, tudo isso tem que acontecer. A não ser que você quer ficar para a segunda chamada, mas já vou te adiantar. A segunda chamada é para quem não conhece Ele. Então não brinca não. Não pensa que vai ter a segunda chamada para quem já entregou a vida para Ele e depois aqui, não. Não vai ter não. É para quem não entendia. Aí vai ter segunda chance, mas para nós não. Então vamos se alinhar. Os dias estão terríveis. Há rumores de guerras, e a Bíblia fala tudo isso, né? Mas agora a nossa vida tem que estar escondida em Deus, isso tem que estar guardada no Senhor, porque no dia da tormenta o Senhor vai nos guardar no seu pavilhão, Ele vai nos esconder debaixo das suas asas. Então que você esteja preparado hoje, não amanhã, hoje, viu? Hoje, estou falando para crentes, irmãos. Para crente mesmo, que eu e você nós estejamos prontos, preparados, porque hoje pode ser o nosso último culto.
O primeiro pode ser no céu, para alguns não, né? Tem gente que não tem medo do inferno. Tem gente que já foi lá em sonho e visão, mas o inferno está vazio, né? Até brincava, conversava com a irmã Eloir esses dias. Ela perguntava, ô pastor, eu falei, não, filho, o inferno ainda está vazio, ele está guardado para o diabo e para quem quiser ir junto com ele. Mas ele ainda está vazio. A Bíblia diz que lá o fogo não se apaga. Lá haverá choro, pranto e ranger de dente. Então não sei se isso te assusta ou não, mas deveria colocar um temor na sua alma, no seu espírito. Talvez você pense que lá vai ser Não, o negócio é feio mesmo. É feio. Mas que eu e você estejamos guardados no Senhor Jesus. Guardados e protegidos no Senhor Jesus. Então fique pronto. Quero dar a oportunidade para a irmã Simone. Vai estar louvando a Deus nessa noite com louvor. E você continua adorando a Deus, amém? Graças a Deus. Aleluia, Jesus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Feliz por estar aqui. Passei uns dias, não pude cultuar por enfermidade, mas eu glorifico o nome do Senhor, porque Ele é bom a todo tempo. Todo tempo o Senhor é bom. Vamos nos colocar de pé? Eu vou estar adorando ao Senhor com um hino bastante conhecido. Peço que a igreja toda louva, que nem o pastor falou. A gente não sabe daqui a pouco. É agora, é agora, é agora. O louvor já falou bastante ao meu coração. Santo, Ele é tão santo, santo, santo. Meu Deus, Ele é maravilhoso. Então vamos adorar com bastante alegria mesmo. O inimigo tenta laços e embaraços Pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouço a voz, Deus te dá escape e livramento. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, que faz o leão jejuar. É o Deus que derruba muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem
aqui, aquele que acalma o mar. Ele vai acalmar essa semana mar agitado, ele vai acalmar, aleluia. Oh, Deus maravilhoso, o Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que bradar do alto. Não temas, sou contigo. Ele está comigo e com você. Deus já aleluia. tem Um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aquele que acalma o vento, ele está aqui. Aquele que acalma o mar, que tira a força do fogo, que faz o leão jejuar. Aleluia. O Deus que derruba as muralhas já caiu por terra em nome de Jesus. Receba nessa noite. Muralhas já foram caídas. Aleluia. Não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Ele vai abrir portas essa semana. Ele já está na frente de tudo. Não se preocupe, aquieta teu coração. Ele está no controle de tudo. Tudo é dele, aleluia. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aleluia, Ele está no controle. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Rei dos reis, dura para sempre. Da tribo de Judá, Rei dos reis, Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Aleluia! Ele acalma os ventos, Ele acalma as tempestades da nossa vida. Os irmãos não se assustam não, viu, aqui, com a tosse seca. Talvez, nossa, o pastor está bebendo água hoje. O negócio está tenso. Chega uma hora que tem que tomar mesmo. Se não toma no amor, toma na dor, né? Mas daqui a pouquinho vai ter que repor o cântaro. Né, Diácono Cláudio? Vai ter que repor o cântaro. Irmãos, como é bom sentir a presença de Deus. Como é maravilhoso nós sentirmos a nossa alma, nosso espírito leve, sabendo que Deus caminha com a gente, que Deus anda conosco, que Ele nos guia no meio da tempestade. Estou conjugando o verbo a gente hoje para valer. Mesmo nós, muitas vezes, passando as maiores dificuldades da nossa vida, os nossos maiores desafios, mesmo nós passando pela situação mais adversa, ainda assim Deus caminha com a gente. Ainda assim Ele anda conosco no meio das fornalhas da vida. Ele anda conosco no meio das covas de leões que nós enfrentamos.
E quando eu digo isso, não quer dizer que é uma cova de leão mesmo, né? Mas são os desafios que você fala, é impossível sair daí vivo. Ou é impossível sair dessa inteiro. Porque tem algumas que você até sai vivo, mas você fala, é difícil sair inteiro dessa. Acho que nessa, se eu sair, eu vou sair com 50%. Mas quando nós estamos guardados por Deus, nós saímos 100%. Totalmente blindado, totalmente guardado por Deus. E como é bom saber que o Senhor caminha com a gente. Tem dias que nós entramos em crise. Crise existencial. Por quê? Por que disso? Por que daquilo? Por que eu? Ou por que isso está acontecendo comigo? Eu que sou tão fiel a Deus, né? Ou será que você nunca passou por isso? Mas eu, né? Tem dias que nós entramos em crise. Tem dias que a nossa fé entra em crise. Porque você ora e às vezes você não escuta a resposta. Você pede para a porta abrir, a porta não abre. Eu fiz um devocional na quinta-feira, não sei se você ouviu. Pelo menos lá no YouTube diz que quase 100 pessoas ouviu. Não sei se você faz parte delas. Mas o devocional de quinta foi espera em Deus. E como é difícil esperar em Deus. Você vai pedir socorro para alguém e a pessoa fala, viu, só mais um pouquinho. Espera aí. Eu não gosto de ouvir, espera. Não sei se você gosta, mas eu detesto. Espera aí que eu já te atendo. Você vai no médico, está com uma dor aguda, e a secretária fala, viu, espera aí. O médico já vai te atender. E você tem que fazer o quê? Esperar. Esperar. É desafiador esperar. Mas aqueles que esperam no Senhor. Aqueles que esperam no Senhor. Eles são guardados. Têm suas forças renovadas. Aqueles que aguardam com confiança em Deus. Têm a resposta da sua oração. Mesmo estando em crise. Essa noite nós lemos o Salmo 73, a Josi já falou uma vez sobre ele, eu preguei uma vez sobre ele, talvez hoje nós vamos aprofundar um pouquinho mais. É desafiador. Quando você entende quem está escrevendo esse Salmo, é desafiador. Quem escreveu esse Salmo 73? Alguém sabe aí? Asaf. Alguém conhece a vida do Asaf aqui? Conhece a vida do Asaf? Quem conhece a vida do Asaf? E a vida de Davi? Quem conhece a história de Davi? A maioria, né? Mas é do Asaf, você não conhece. Ou se conhece, a gente conhece superficialmente. Asaf não era qualquer um. Asaf não era um crente fraco. Asaf não era um crente desanimado. Asaf era ministro de louvor. Asaf não era só ministro de louvor, Asaf era o chefe, o líder do grupo de louvor de Davi. Esse era o Asaf. Esses salmos que você leu hoje, que nós lemos nessa noite, é as palavras de um líder, de alguém que tem contato com o céu, de alguém que tem comunhão com o Espírito Santo, de alguém que quando regia o coral, quando regia a orquestra, no dia da inauguração do templo de Salomão, a glória de Deus se manifestava. É esse Asaf. Asaf da tribo de Levi, filho de Baraquias, da linhagem de Gerson. Ele não era qualquer um. Mas da onde cabe eu? Você também faz parte de um sacerdote separado por Deus.
Você também faz parte de uma linhagem sacerdotal instituída pelo Senhor Jesus. Ele nos fez reis e sacerdotes na presença dele. E Asaf entrou em crise. Asaf, ele nasce em um momento em que a apostasia reinava. Asaf, ele nasce no período do rei Saul. Lembra que a arca foi levada pelos filisteus na época de Eli? 1 Samuel ali, capítulo 3. Os filhos de Eli vão para a guerra, levam a arca, os filisteus tomam a arca. Um capítulo 2 para frente, os filisteus devolvem a arca porque o rei Dagom, cai, o povo começa a ser atingido por uma enfermidade e a arca chega a Kiriat Jearim e fica lá. Nunca mais sai. Fica lá e nunca mais sai. Saul reina, a arca continua em Kiriat Jearim. Saul se apóstata da fé, dos princípios do Senhor. Deus rejeita Saul. Saul morre. Deus levanta o rei Davi como sucessor do trono, como escolhido dele, como alguém cheio do Espírito Santo, cheio de ousadia, um homem valente. Você sabe as qualidades de Saul. Agora Deus coloca Davi no trono. Agora Deus coloca, eu começo a observar que Deus coloca Davi no trono não somente para reinar como alguém segundo o coração de Deus, mas para trazer novamente a verdadeira adoração para o seu devido lugar. Porque a arca estava em Kiriat Jearim. E através da vida do rei Davi, nós podemos observar no Antigo Testamento um dos maiores avivamentos de Deus na face da terra. Por quê? O povo em Jerusalém não adorava a Deus. A arca não estava lá. A arca estava em Kiriat Jearim. Agora, quando Davi se prepara para trazer novamente a arca para o seu devido lugar, há um homem que não foi escolhido por Davi, mas que se posicionou e se dispôs a fazer algo, a organizar a adoração, a preparar os levitas, os cantores, os adoradores, para que quando a arca fosse levada para Jerusalém, o povo fosse adorando a Deus. E esse homem é Asaf. Ele não foi instituído pelo rei Davi, mas Davi reconheceu na vida dele que ele era o líder. Antes de ser, ele fez. Antes de receber uma ordem explícita ou um título explícito, ele estava executando. Aqui nós podemos abrir um parênteses na vida de Asaf para fazer um paralelo com a gente. Entre a posição e a disposição. Muitos têm a posição, mas não se dispõem, mas não fazem. Tem o título, tem a unção, tem a ordenação, tem os contatos, mas não fazem. Outros não têm a posição, mas se disponibilizaram em fazer. Asaf é essa pessoa. Não tinha posição nenhuma, mas ele simplesmente se dispôs em fazer. Talvez você está aí sentado no banco, olhando para mim, pensando aonde essa ministração vai parar. Talvez você muitas vezes fale assim: eu não sou obreiro, eu não sou evangelista, eu não sou diácono, eu não sou pastor, eu não sou ministro de louvor. Deus não trabalha com títulos. Deus não trabalha com cargos. Isso organiza o corpo. Mas para Deus, isso não faz muita diferença.
Porque se não houver disposição, a posição muito pouco importa. Pouco importa. Deus trabalha com corações que estão dispostos a fazer alguma coisa para Ele. Mesmo sem ter unção, mesmo sem ter um título, mesmo sem ter um cargo, mesmo sem ter uma função, mesmo sem estar com um violão na mão, que isso também não significa muita coisa. Asaf se dispôs. E é esse Asaf que, através da vida dele, Deus opera um grande avivamento, porque quando a arca está voltando para Jerusalém, como é que o povo estava? Será que o povo estava igual nós aqui louvando a Deus? Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Essa liturgia? Davi pulava. Davi saltava. Na presença de Deus. O povo regozijava na presença de Deus. Não seguia. Davi quebrou todos os protocolos da tradição. Não posso levantar a mão para adorar. Não. Porque havia um homem que estava regendo aquele coral. Ele também estava cheio de Deus, cheio da graça de Deus, cheio do poder de Deus. E o poder do Senhor se manifestava. O povo se alegrava. Não era só Davi que se alegrava. Mical, né? Existe as Mical por aí. Para que isso? Para que levantar a mão? O que aconteceu com Mical? Ficou estéril. Não deu um filho sequer para Davi, simplesmente porque ela zombou. Se preocupa com as Mical, não. Se preocupe em adorar a Deus com excelência. Se preocupe em adorar a Deus na beleza da sua santidade. A adoração que você dá não é para o irmão que está do seu lado. A adoração que sai do seu interior é para glorificar a Deus e manifestar a glória dele na face da terra. Aleluia. Asaf entendia isso. O rei Ezequias, segundo o livro das Crônicas, se eu não me engano, o rei Ezequias está declarado que Asaf não era só ministro de louvor, ele era também um profeta. Ele acessava o que tinha no céu através da adoração e manifestava na terra. A adoração, ela tem que ter esse fundamento. Os ministros de louvores aqui, o alvo de vocês não pode ser atingir os corações. O alvo de vocês tem que ser atingir o céu e manifestar o céu na terra. Porque quando isso acontece, os corações são tocados não pela nota, mas pelo Espírito Santo de Deus que age no louvor, na adoração. É esse Asaf. É esse Asaf. Um homem cheio de Deus. Um levita, um ministro do altar. Separado, a tribo de Levi foi separada para ministrar no altar de Deus. Antes era para ser um primogênito de cada tribo para estar diante de Deus. Era esse o projeto de Deus. Mas você lembra quando Moisés sobe? Que ele fica 40 dias no monte? Em que o povo pede para Arão fazer um bezerro de ouro? Você lembra o que acontece quando Moisés desce? Deus fala para Moisés: Moisés, desce lá, porque o negócio está feio. Você não pode sair de cena 10, 20 dias que o negócio desanda. O povo perde a referência rapidinho. Nós não podemos perder a referência rápido do Senhor. 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. A gente vai perdendo a referência de Deus, vai colocando outras coisas no lugar. Deus fala para Moisés descer, Moisés desce. E Moisés fala assim: viu, quem está comigo?
Quem está comigo? A Bíblia diz, no livro de Êxodo, que somente os da tribo de Levi não participaram daquilo. Somente da tribo de Levi, eu marquei aqui. Êxodo capítulo 32, versículo 29. Coloca para mim, Murilo, por favor. Somente os da tribo de Levi se achegaram a Moisés. Ele dá uma ordem, ó, vai, pega todos os camaradas que fizeram esse bezerro de ouro. Vocês vão bater de porta em porta, de casa em casa. Vocês vão tirar eles. Eles vão ser extirpados do meio do povo. Foram 3.000 pessoas. Mas com os da tribo de Levi, Êxodo capítulo 32, versículo 29. 29. Pois Moisés tinha dito: consagrem-se hoje ao Senhor, cada um contra o seu filho e contra o seu irmão, para que hoje Deus lhe conceda uma bênção. Foi para a tribo de Levi. Depois você lê o contexto. Foi para a tribo de Levi. E a bênção que Deus derrama para eles foi a unção sacerdotal. Foi uma unção que aí eles iriam servir sempre diante de Deus. A tribo de Levi ficou separada para glorificar e bendizer o nome do Senhor. A tribo de Levi era dividida em 3 tipos, 3 esferas: os coatitas, os meraritas e os gersonitas. E Asaf era dos gersonitas. Um dia eu brinquei com a irmã Maria Cristina, falei: a irmã Maria Cristina é da tribo dos gersonitas. Por quê? Porque os gersonitas, eles ficavam incumbidos do adorno no templo, em preparar o ambiente de adoração, em cuidar as flores, em ataviar o lugar, em manifestar, deixar o ambiente preparado para a hora da adoração. Era a tribo de Asaf, é onde ele fazia parte. E Asaf era dessa tribo. E ele tinha essa responsabilidade, ele tinha isso já encarregado para ele. E ele fazia isso com muita excelência. Nós vamos ver que quando ele separa a adoração, ele separa os grupos para servir. Havia um culto 24 horas, separado por grupos. E quem organizava tudo isso era o próprio Asaf. Ele era que liderava essa área. Algo que nós não podemos deixar passar em branco: não somente Asaf servia, mas os seus filhos também. Nós vamos ver do número 73 até o 83 do livro dos Salmos, são salmos de Asaf e dos seus filhos. Ele envolveu os seus filhos. Ele impulsionava os seus filhos na mesma missão, no mesmo alvo, no mesmo objetivo, na mesma entoada. Nós vamos ver que quando o povo de Israel, o povo de Judá, eles vão retornar da Babilônia, depois dos 70 anos de cativeiro, quando Esdras volta para consagrar o templo, ele vai novamente organizar a adoração no templo. E ele chama os descendentes de Asaf, para que eles novamente fossem os líderes e reorganizassem a adoração no templo. É esse Asaf que escreve os Salmos de número 73. Não é um desviado. Não é um fraco. Não é. Não é alguém que estava aquém das adversidades. Algo que nós precisamos aprender e entender, que uma crise espiritual não é exclusividade de quem é fraco na fé. Até o forte, ou o que se diz forte, pode ter uma crise na fé. Até aquele que se diz que está firmado na rocha, aquele que se diz inabalável, ele também pode
ter uma crise espiritual. E a crise espiritual de Asaf não foi das pequenas, foi das maiores. Por quê? Porque Asaf coloca em questionamento a justiça de Deus. Se Deus é justo, por que eu não prospero? Se Deus é justo, por que as coisas para mim não dão certo? Se Deus é justo, por que onde eu coloco a mão não é abençoado? Se a palavra diz que onde eu colocar os meus pés e as minhas mãos, serão abençoados. Se Deus é justo, por que vem enfermidade na minha casa? Se Deus é justo, por que às vezes faltam coisas? Se Deus é justo, por que às vezes as dificuldades financeiras me assolam ou me alcançam? Esses são os questionamentos de Asaf. Só que o questionamento dele não para por aí. Ele fala, olha, para mim está ruim, mas para o ímpio está bom. Para mim está dando tudo errado, mas para quem não está servindo a Deus, está dando tudo certo. Será que você nunca pensou sobre isso? Alguém aqui já pensou igual a Asaf? Ou só eu? Ou só eu? Só eu? Mas vê, ó, eu ralo o mês inteiro, o outro fazendo coisa errada me tira em um dia o que eu ganharia no ano inteiro. Asaf teve inveja. Essa é a realidade, está aqui no texto. Está no texto. No versículo 3, eu quase caí, os meus pés quase resvalaram, faltou isso aqui para mim cair, faltou isso aqui. Irmãos, volto a dizer, o homem que quando cantou, os sacerdotes não puderam entrar no templo para pregar a palavra, porque a glória de Deus estava lá. Está no texto. Vê lá, quando Salomão vai consagrar o templo. Quando Asaf começa, preparar os louvores, os adoradores, os que tocam, os que cantam, a glória de Deus desce, os sacerdotes, os que podiam, não puderam entrar. Porque a glória de Deus se manifestou naquele lugar. Agora esse homem está dizendo, olha, os meus pés quase resvalaram, faltou isso aqui para que eu desviasse os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. Quem nunca? Talvez você está passando por isso hoje. Talvez você falou isso essa semana. Estou fazendo tudo certo, mas está dando tudo errado. Estou andando em fidelidade, estou dizimando, estou ofertando, estou servindo a Deus, estou adorando a Deus, não estou mentindo, não estou roubando, não estou defraudando ninguém. E continua dando tudo errado. E o meu vizinho, que nem conhece a Deus, só de vento em popa. No meu trabalho, só eu sirvo a Deus, e só a minha meta não é batida. Que Deus injusto. E Asaf estava assim, esfregando isso na cara de Deus. Tive inveja dos maus. Eles não têm preocupações. O corpo deles é forte, eu estou aqui, eu estou estrupiado, com dor na junta, com dor nas costas, o pulmão está arrebentado, está terrível para o meu lado. E eles não. É o questionamento do Asaf. Meu Deus, você está em pecado para estar passando tudo isso? Há quem julga desta forma. Mas aqui tem um homem
que tinha intimidade com Deus e estava vivendo uma crise na fé. Estava vivendo um desafio muito grande para ele. Não partilham de canseira. Eles não se cansam. Eles se levantam às 4 da manhã para trabalhar. Vai dormir às 2. Não se cansam. Eu posso dormir 7 da noite e acordar às 7 da manhã. E eu acordo arrebentado. E não é o colchão, porque o colchão é bom. Tem uns até que é magnético. Mas eles não são afligidos. Por isso a soberba os cinge como um colar, e a violência os envolve. Se vangloriam. Ralo, tento. Sabe o vizinho, quando você conta que vai comprar um carro? Um exemplo. Aí o vizinho chega lá e fala, viu, eu quero o carro da fulana, que a fulana quer comprar. Só para mostrar para ela que eu tenho dinheiro. E dá certo. A casa, a pessoa nem precisa, mas vou comprar mais uma, só para dizer que eu posso. Esse é o Asaf. Esse é o Asaf. Com seus questionamentos, olhando para Deus, falando, Senhor, você é injusto. Está errado. Será que você nunca fez uma oração de Asaf? Por que todos prosperam, menos eu? Por que todos avançam, menos eu? Ai, chegou ontem, já está lá. É o Asaf. O Asaf com inveja. É o Asaf. É o Asaf. O Asaf em crise. Questionando tudo. Colocando tudo em xeque. Os seus olhos saltam de tanta gordura, o coração deles brotam de fantasias. Gordura fala de prosperidade. Tudo que eles querem comprar, eles compram. Eles compram até o que não está à venda. Pastor Cláudio, já conheceu alguém que compra até o que não está à venda? Não está à venda, mas eu vou comprar. O Asaf está falando deles. Eles colocam a mão para fazer e conseguem fazer. Irmão, esses dias eu me peguei igual o Asaf. Falei, pelo amor de Deus. O povo está comprando terreno, está construindo igreja e a gente não compra? O que está de errado? Fiquei 2 anos procurando uma casa, 2 anos procurando um salão para alugar. As formigas quase comiam a gente. As aranhas quase enrolavam a gente nas teias. E não acha casa. Que coisa. Mas esse é o Asaf. Quem não está buscando, está achando. Quem não está pedindo, está recebendo. Quem não está batendo na porta, a porta está lá. E eu, Senhor, e eu. E eu. O Asaf estava assim. Eles querem fazer e fazem. Tem que lutar, tem que ralar, e tem coisa que não sai do lugar. Eles abrem a boca para falar contra os céus. Abrem a boca para blasfemar contra Deus. Não conhecem quem Deus é. E as coisas ainda dão certo para eles. Que Deus é esse? Você já foi no velório de alguém e falou assim, Senhor, por que o Senhor não matou o outro, deixou esse vivo? Nunca. Tem pessoa tão boa que você fala, oh Deus, por que o Senhor levou esse? Isso era tão bom. Olha uns trastes aí, umas...
que malemar é peso de papel e está aí fazendo coisa errada, por que não levou um desse? Mas levou o que era bom. Esse é o Asaf. Imputando Deus como injusto. Por que está todo mundo recebendo e eu não? Esse é o Asaf. Lembra? Vivendo uma crise dentro da igreja. Por quê? Porque ele não parou de cultuar porque estava passando uma crise, viu? Ele não abandonou a responsabilidade dele por causa de uma crise. Ele não deixou de reger o coral por causa de uma crise. Ele não abandonou a casa de Deus por causa de uma dificuldade. Talvez o Asaf chegava depois que começava o culto e terminava antes do culto acabar para não falar com ninguém. Mas ele estava lá. Ele estava lá. Eu já vou chegar mais tarde, vou sair mais cedo, porque é para ninguém me perguntar se está tudo bem. Porque se me perguntar se está tudo bem, o bicho vai pegar hoje. Está no texto, irmãos. Não estou falando uma coisa da minha cabeça, não. Está no texto. Está aqui. Já vai chegar nele. A irmã Regina leu que o interior dele lá, né, tinha uma fisgada na barriga. Por isso seu povo se volta para eles, versículo 10, e os tem por fonte, da qual bebem com avidez, ou seja, por isso que eles são bajulados. Já viu os poderosos, os ímpios? Sempre estão rodeados de pessoas. Sempre. Sempre cheio de bajuladores. E ainda diz, mas como Deus ficará sabendo? Ele se dizendo, não é o Asaf dizendo, ele está falando dos ímpios. Por acaso o Altíssimo tem algum conhecimento? Eu falo, Deus não sabe de nada. O que você está fazendo? Continua. Teu caminho vai ser próspero. Deus nem vai ficar sabendo dessa sua vida, não. Esses são os ímpios. Sempre tranquilos, aumentam as suas riquezas. E a gente perguntando, por que muitos têm muito? E eu aqui sem quase nada. Precisando contar moeda para pagar uma conta de água. Precisando colocar água no feijão. Muita gente que passa isso ainda, viu? Não pensa que não passa. Com contas vencidas. Debilitados. E olha que nem são contas grandes. Mas eu aqui. Passando por dificuldade. Passando por agonia. Asaf disse que ele estava como um animal. Quando meu coração, versículo 21, quando meu coração estava cheio de amargura, o meu íntimo se comoveu. Eu estava amargo. O Asaf estava amargo dentro da igreja, estava amargo, azedo. Esse é o Asaf. Não dava bom dia para ninguém. Não olhava na cara de ninguém, porque ele estava azedo. Eu estava embrutecido. Rude, áspero. E sem entendimento, versículo 22, era como um animal diante de ti. Eu não estava vivendo, operando na razão. Esse era o Asaf na sua dificuldade. Cego. Sem entendimento, sem compreensão. Vivendo tudo isso. E falando, olha, com certeza foi inútil conservar puro meu coração. Tudo que eu fiz para Deus. Ou está chegando, ô Deus, você não está vendo o que eu estou fazendo para você, não? Você não está vendo a minha vida? Eu que abandonei tudo, Senhor.
para te seguir. Olha o que está acontecendo comigo. É o Asaf. Deixei meu pai, deixei minha mãe, matei os bois, queimei as carroças, joguei tudo no mato e estou te seguindo. Olha o que está acontecendo comigo. Esse é o Asaf. Neguei a mim mesmo, estou tomando minha cruz dia após dia e estou passando por isso, Senhor, olha para mim. Esse é o Asaf. Esse é o Asaf. Tenho sido fiel, como eu falei antes. Não tem faltado nada. Mas parece que eu dou um passo para frente e 4, 5 para trás. Esse é o Asaf. Talvez esse é você, talvez esse sou eu hoje. Talvez você não está falando para ninguém, mas a sua alma está vomitando tudo isso diante de Deus. O irmão prospera, o outro prospera, um recebe, o outro recebe a cura, o outro recebe a bênção, o outro recebe a milagre, e eu estou aqui, Senhor, no fim da fila. Eu que sou a pulga do cavalo do bandido. Estou aqui, esquecido, abandonado. Esse é o Asaf. Um homem que entoava louvores e adoração a Deus. Esse é o Asaf. Foi inútil conservar puro meu coração. Lavar as minhas mãos na inocência, Senhor, foi inútil andar justamente em tua presença. Foi inútil. Eu sou afligido o dia inteiro, de manhã eu sou castigado. E não só a mim. Se eu tivesse pensado em falar tais palavras, eu já teria traído a geração de teus filhos. Está dizendo, Senhor, eu não estou reclamando só por mim não, mas tem muitos aí que estão na mesma situação que a minha. Eu estou falando por eles também. Esse é o questionamento do Asaf. Não é só eu não, tem outros lá, ó. Estou vendo um monte aí, precisando de pão, precisando de palavra, precisando de livramento, precisando de bênção. E eu não estou falando para não trair esse povo. É difícil demais compreender tudo isso. Essas foram as palavras de Asaf. É difícil demais compreender a justiça de Deus. É difícil demais, porque nós colocamos a nossa balança como a balança de Deus. Queremos que o Senhor pese o nosso peso da mesma medida que nós medimos. Mas a balança de Deus é insondável. A justiça de Deus é diferente da nossa, a gente não compreende. É difícil demais. Mas aqui vem o bálsamo. Esses pensamentos estavam em mim. Até que eu entrei. Aleluia. Até que eu entrei no santuário. Irmãos, entenda bem. Onde ele ministrava? Onde ele cantava? Onde ele tocava? Símbolo. Aonde? Agora, por que ele fala? Ele tocando no templo, ele fala, até que eu entrei no santuário. O que ele está dizendo? Asaf não entrou no Santo dos Santos. Ele não era sumo sacerdote. Até que eu me rendi aos pés do Senhor. Até que eu me encontrei com Ele na oração. Até que eu me relacionei com Deus novamente, que eu ouvi a sua voz. Até que eu senti a sua presença. Até que eu entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. Ou seja, eu novamente encontrei o Senhor. Aleluia. Esse foi o desafio de Asaf. Ele passou por tudo isso, mas chegou o dia dele encontrar Deus novamente.
Chegou o dia dele entrar na presença do Senhor, não somente com o instrumento, não somente com o teclado, uma bateria, um violão, não somente com o seu corpo físico, mas com a sua alma na presença de Deus. Até que chegou o dia dele derramar a sua vida e se dispor à presença do Senhor. Senhor, eu te encontrei de novo. Eu te encontrei. Quando ele se encontra com Deus, falou: Asaf, você está passando tudo isso, Asaf, mas qual é o seu fim? E qual é o fim deles? Qual é a sua garantia? E qual é a garantia deles? Qual é a sua esperança? E qual é a esperança deles? Aleluia, aleluia. Aonde está a sua esperança? Aonde está a sua garantia? Aonde está a sua força? Aonde está o seu esconderijo? Onde é o santuário? Aleluia, aleluia. Asaf falou, até que chegou o dia. Eu já tinha falado com Deus, eu já tinha experimentado Deus, eu já tinha provado da graça de Deus, eu já tinha provado do poder de Deus, mas eu entrei em crise. Mas chegou o dia de eu falar com ele de novo e ele me viu. Chegou o dia. Eu vi o final deles. Eu achando que eles estavam bem estabelecidos. Tu os coloca em lugares escorregadios. Lugares que não tem base, não tem força. Deus estava dizendo para Asaf: você não está num lugar escorregadio. Pode estar passando por uma dificuldade, mas você não está no lugar escorregadio. Você está firmado em mim. Tu certamente os põe em lugares escorregadios, os fazes cair na destruição. Como são destruídos no instante, são totalmente aniquilados de terror. Como acontece com um sonho, quando alguém acorda, fala: nossa, achei que era um sonho. Nada disso é realidade. Tem esperança. Tem esperança para nós. Tem esperança para nós. Não inveje o ímpio. Não inveje, não fique olhando para aquele que as coisas estão dando certo para você, não. Continue olhando para Deus. Vá para a presença do Senhor, entre no santuário. Entre no santuário. Como acontece com o sonho, quando alguém acorda assim, ó Senhor, ao despertar, desprezará a imagem deles. Eu achando que eu estava sozinho, eu achando que estava abandonado, eu achando que estava esquecido. Mas no 23 ele declara: no entanto, Senhor, eu estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Asaf estava lá todo preocupado, achando que Deus era injusto. Mas tem dias que o diabo vem e coloca um óculos em nós que nos impede de ver quem Deus é. A gente usa, achando que está vendo tudo e não está vendo nada. Não está vendo nada. Mas Deus vem e fala: isso aqui não é meu. Tira esse óculos. Isso aqui não me pertence. Tira esse óculos. Tenha a sua visão novamente liberada. Tenha a sua visão novamente liberada. Eu estou sempre com você. Eu seguro você na sua mão direita. Eu guio você com o meu conselho. Eu te guio com o meu conselho. E o final desse versículo: depois me guias com teu conselho, tu me guias com teu conselho e depois me recebe na glória. Enquanto o ímpio é destruído, Deus me recebe na glória. Aleluia, tem esperança. Tem esperança para mim, tem esperança para você. Fique firme. O Jaime leu o versículo 25. Olha a declaração dele: quem tenho eu no céu além de ti? Você consegue falar isso? Quem tenho eu no céu além
de ti. Tu és tudo, Ele está dizendo. Senhor, Tu és tudo para mim. E quem poderia eu querer na terra além de Ti? Um homem que estava em crise. Um homem que estava invejando o ímpio. Um homem que estava cobiçando os bens dos maus. Agora ele fala: Senhor, o que eu poderia querer eu na terra? Esses bens aqui não se comparam à Tua presença. Não se compara. Eu quero isso, quero ficar milionário, eu quero isso. Não, Senhor, isso não se compara a quem o Senhor é. Isso não se compara à Sua presença. Ainda que a minha carne e meu coração desfaleçam, Deus é a minha fortaleza do meu coração. Tu és a minha força, a minha esperança para sempre, a minha herança para sempre. Essa é a declaração final de Asaf. Essa é a declaração final. Os que se afastam de Ti certamente perecerão. Tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Mas quanto a mim, eu, Asaf, bom é estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio, para proclamar todas as suas obras. Onde está você? Talvez você está aqui hoje igual a Asaf. Temeroso, ansioso, questionando a justiça de Deus. Mas talvez você tenha que entrar no santuário. Se coloque de pé em nome de Jesus. Talvez como Asaf, eu e você, nós precisamos hoje entrar no santuário. Asaf não estava pedindo por um arrepio. Aqui não, eu preciso sentir um arrepio. Não. Você precisa ter uma convicção viva de que independente do arrepio ou não, Deus está com você. O arrepio até pode vir, mas o frio também dá arrepio. Agora a presença de Deus, ela é indiscutível, sobrenatural. Ela é transformadora. Deus quer se encontrar com você no santuário. Irmão, não esquece. Asaf cultuava todo culto. Não era desse santuário que ele estava falando. Você pode estar vindo aqui todo culto, e às vezes saindo do mesmo jeito, porque está com uma crise na fé. E entenda, Deus não está te julgando aqui não. Você viu alguma palavra de condenação de Deus para Asaf? Viu alguma? Por quê? Porque Deus tratou ele. Deus tratou Asaf. Deus não mandou ele embora. Deus tratou ele. Ô Asaf, você está com muito questionamento, então vamos se encontrar aí? Quero falar com você. Vou revelar de novo os meus segredos para você. Está com as dúvidas aí? Não olha para eles não. O piso deles é escorregadio, agora você está numa rocha. Você está sobre uma rocha. Essa velocidade de cruzeiro deles, numa hora vai, parar. Não há sustentação para eles até o fim. Mas você tem uma esperança. Você tem uma confiança.
Agora Asaf encontrou isso no santuário, na presença de Deus. Talvez tenha nos faltado oração, irmãos, para nos encontrar Deus no santuário. Talvez. Você está aí executando o seu papel no automático. Mas o Espírito Santo quer falar com você, igual falou com Asaf. Então não vou te desafiar, mas em um ato de fé, se você quiser, eu quero orar. Se você quiser vir aqui dobrar os seus joelhos, eu vou dobrar o meu joelho também. Mas eu quero encontrar Deus no santuário. Quero ver a face do Senhor. Que as minhas feridas sejam curadas, que os meus questionamentos sejam respondidos e que a visão de Deus prevaleça na minha vida, que o destino que Ele preparou para mim, que Ele preparou para você, venha a ser esclarecido, venha a ser revelado, em nome de Jesus. A confiança volte para o seu coração, que a esperança volte para o seu coração, e que a visão sua seja a visão de Deus, não de quem está do seu lado. Então vem à frente, vamos orar. Faça o seu compromisso com Deus. Se for preciso, refaça a sua aliança com Ele, particular. Ah, Senhor, eu tenho questionado tanto, eu tenho duvidado tanto, eu tenho murmurado tanto, eu tenho reclamado tanto, eu tenho blasfemado tanto, eu tenho olhado tanto para os lados. Ah, Senhor Jesus, se alguma irmã quiser vir para frente, venha também. Os irmãos estão aqui. E eu tenho certeza que não é para se aparecer não, mas é para falar com Deus. É para se render aos pés do Senhor, encontrar Ele no santuário, no Santo dos Santos, onde a glória dEle prevalece, onde a glória dEle se manifesta. Se houver algum músico aqui que precisa e quer, estiver sentindo, vem também, deixa o instrumento aí. Mas é importante o teu relacionamento com Deus, o teu contato com o Senhor, a tua intimidade com o céu. Oh Espírito Santo de Deus, aqui nós estamos nessa noite, Senhor, perante a Tua face, perante a Tua face. Se você ficou aí no banco, em nome de Jesus, levante as suas mãos para cá, clame por esses irmãos que estão aqui na frente, em nome de Jesus. E se você não quiser vir dobrar os joelhos aqui na frente, dobre os joelhos aí no seu banco, em nome de Jesus. Mas que você tenha um encontro, entre no santuário, que o Senhor fale na sua alma, fale no teu espírito, fortaleça você, tira toda a amargura, tira todo o amargo, tira toda fraqueza, tira toda frieza, tira toda insensibilidade, e que Ele fale com você novamente, que você sinta a graça dEle, sinta a presença do Espírito Santo envolvendo o teu ser, envolvendo o teu coração, envolvendo a sua alma, fortalecendo o teu espírito. Que a revelação do céu novamente se abra os seus olhos, que Ele revele o propósito, o projeto, o plano dEle para a sua vida. A Deus, oh Deus, oh Senhor Jesus, oh meu Pai, que os nossos olhos estejam em Ti, Senhor. Que os nossos olhos estejam em Ti, Senhor. Que a nossa visão seja aberta aqui nessa noite, Pai. Aqui entrou homens e mulheres, Senhor, se sentindo como Asaf, olhando para a direita, olhando para a esquerda, mas ele consegue, o outro consegue, e eu nada. Que Deus é esse? Mas se revela aqui nessa noite como um Deus maravilhoso, poderoso, um Deus que acompanha, um Deus que está sempre conosco, um Deus que nos socorre, um Deus que não nos deixa faltar nada.
um Deus que nos deu uma esperança viva, um Deus que nos deu um destino, que nos deu um alvo, que preparou uma morada para nós. Oh Pai, que a verdade da sua palavra seja reafirmada em cada coração, em cada vida, que as mentiras do maligno, que as palavras do adversário venham cair por terra aqui nessa noite, confirma a sua palavra, da companhia, da força, dá o vigor, o ânimo, Senhor, capacita o seu filho, capacita a sua filha, oh meu Pai, segura ele com a destra da sua justiça, segura ele, Senhor, que no santuário ele te veja, que no santuário ele te sinta, sinta o vigor da alma, o do espírito, a fé sendo acrescentada, o amor sendo renovado, sendo derramado, a misericórdia, o perdão, Senhor. Que ele sinta o perdão que vem de ti, que ele sinta a graça que vem de ti, que ele sinta o bálsamo que vem de ti, Senhor, o bálsamo que vem de ti, Senhor, a graça que vem de ti, Senhor. Ah, Senhor, reafirma alianças aqui, Senhor, refaz alianças aqui, Senhor, restaura alianças aqui, Senhor, restaura alianças, restaura sonhos, restaura projetos, Pai, restaura, Senhor, como Tu restauraste o Asaf, restaura, Senhor, faz o impossível. Restaura, Senhor, não despede vazio não, Senhor, mas restaura, Senhor. Tu alcança, Senhor, áreas onde eu não alcanço. Tu alcança, Senhor, no íntimo da alma, do espírito. Tu alcança, Senhor. Restaura, Senhor. Derrama do bálsamo, Senhor. Da tua unção, Senhor. Restaura, Senhor, a aliança, a companhia, a certeza, a fé, a força, o ânimo, o vigor. Restaura, Senhor. Do encanto, restaura, Senhor, o vento do Teu Espírito, do alto da cabeça, planta dos pés, capacita, sustenta com a destra da Sua justiça, restaura, Senhor, fortalece, Senhor, reveste, Senhor. O rebaixi canto remanai to rebahas. To rebadagasui bahando remanai canto rebahas. Tu segura, Senhor, com a mão direita, Pai. Ela nunca está sozinha, Senhor. O remanai canto rebai. Ah, Pai. Oh, Senhor, o destino é magnífico, Senhor. O alvo, Pai. O alvo, Senhor. Acrescenta a fé da sua filha, Deus. Acrescenta a fé da sua filha, Senhor. Ah, Senhor, renova a esperança, renova a fé, ousadia, a visão de Ti, Senhor Jesus. A visão de Ti, Senhor, que o Seu filho, a Sua filha, Deus, saia daqui nessa noite, Pai,
como Asaf saiu. Saiu animado, saiu fortalecido, saiu despertado, saiu avivado. Saiu avivado. Saiu cheio, saiu cheio, saiu cheio. Saiu cheio, saiu cheio. Saia cheio daqui nessa noite. Saia cheio do teu Espírito, Senhor. Que os seus filhos saiam cheios do teu Espírito, Senhor. Saiam cheios do teu Espírito, Senhor. Saiam cheios de fé, cheio de ousadia, cheio de temor à sua palavra. Oh, aleluia! Toque-me de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem sua presença. Toque-me de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Me rendo eu. Me rendo eu. Oh, glória! Oh, glória! Oh, glória! Toque-me de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Toque-me de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Toque-me de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Toque-me Oh, glória! de novo. Oh, aleluia! De novo. Eu não me aleluia! vejo sem tua Aleluia! presença. Aleluia! Orebaço e canto, remanai, orebaço, aleluia! Não perca o endereço do santuário de Deus. Não perca o endereço do santuário de Deus. Não perca o endereço da comunhão com os santos. Não perca o endereço do relacionamento com o Senhor. Não perca o endereço do seu quarto. Não perca o endereço. Não perca. Não perca. Aleluia. Rebaço e derrado, toque-me de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Toque-me de novo. Seus olhos estão abertos, seus olhos estão abertos, seus olhos estão abertos, seus ouvidos espirituais estão abertos, o teu coração está aberto, a tua visão está aberta, os seus sentidos estão aguçados para ouvir a voz de Deus. Eu não me vejo sem tua presença. O Asaf, na consagração do templo,
Ele não era mais um jovem Asaf, já era um velho Asaf, mas cheio de Deus, cheio do Senhor, cheio do poder de Deus. Que o Senhor nos conceda assim. Quando os nossos olhos quiserem se desviar para os ímpios, Senhor, o seu santuário, a sua presença. Quando os nossos pés quiserem correr para esses lugares, corra para a presença de Deus. Corra para a presença de Deus, porque nela nós somos socorridos por Ele. Quem foi abençoado aqui nessa noite? Que Deus continue te mantendo forte em nome de Jesus. Pode se assentar. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. O horário avança, né? Quero te convidar nessa noite a você contribuir, você ofertar, dizimar. Tem aqui o envelope. Quero agradecer mais uma vez, agradecer no grupo, quero agradecer aqui cada irmão, cada irmã, as irmãs que vieram na segunda, na quarta, deixaram os afazeres aí para estar organizando as roupas, etiquetando, separando. Os irmãos que ajudaram na quinta-feira, na sexta, organizar tudo aqui também, as irmãs. Os irmãos que ajudaram a organizar a igreja e que enviaram roupas para o bazar também, né? Que Deus abençoe cada vez mais. Juntos nós somos mais fortes, amém? Juntos nós somos mais fortes. Irmãos, que o Senhor nos mantenha unidos no vínculo perfeito da paz. O adversário às vezes opera. Ele lança algumas coisas para desestabilizar o corpo. Ele lança. E esse é o trabalho dele. Mas vamos nos manter unidos, irmãos, no nome de Jesus. Do mesmo jeito que você se une na sua casa, com a sua esposa, com seus filhos, como corpo de Cristo, vamos nos manter unidos na fé, na comunhão, olhando para o mesmo lugar, sonhando o mesmo sonho. Quando a gente sonha o mesmo sonho, não é um que é abençoado, é todos que são abençoados. Não é o sonho de um que se realiza, é o sonho de todos que se realizam. Então vamos nos manter unidos, irmãos. E há uma forma de nós revelarmos e mostrarmos para o inferno que nós somos um. Como? Orando uns pelos outros, fortalecendo uns aos outros. Essa é uma forma de nós demonstrarmos para o inferno que ele não logrou êxito. Então ore pelo seu irmão, oremos uns pelos outros e vamos continuar desfrutando da graça, da bondade, da misericórdia do Senhor. Amém? As crianças vão louvar agora, e enquanto elas louvam, você pode trazer a sua oferta, fazer o pix se você sentir. Amém? Estamos a igreja com a paz do Senhor. Amém. Meu coração, como ele está. Se ele está vermelho é porque está limpinho, mas se ele fica escuro é
eu contar uma mentirinha, fica uma sujeirinha. Se eu brigar com meu irmão, faz dodó no coração. Se eu não for obediente, meu coração fica doente. Olha que situação, como ficou meu coração. Somente Deus pode limpar meu coração. Faz tum-tum, faz tum-tum, coração faz tum-tum-tum. Faz tum-tum, faz tum-tum, coração faz tum-tum-tum. Tá o meu coração, como ele está. Se ele está vermelho é porque está limpinho, mas se ele fica escuro é porque está sujinho. Se eu contar uma mentirinha, fica uma sujeirinha. Se eu brigar com meu irmão, faz dodói no coração. Se eu não for obediente, meu coração fica doente. Olha que situação, como ficou meu coração. Somente Deus pode limpar meu coração. Faz tum-tum, faz tum-tum, coração faz tum-tum-tum. 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 Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Já fizeram o seu Pix? Amém? Já? Quem tem oferta, traga a sua oferta, a sua contribuição espontânea. Em nome de Jesus, se você tem a sua semente para trazer, traga em nome de Jesus. Ô, glória. Clem, 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 clem. Vamos colocar de pé, irmãos? Vamos agradecer a Deus por esse culto. Sobre as pizzas, ninguém me passou até agora. Eu estou vendo que não vamos fazer. Correto? Ninguém me passou. Se fosse um contrário, ele tinha me passado. O pastor Cláudio falou que tem ideia, depois ele vai mandar. Mas me manda depois, não adianta falar agora. Não tem quantidade, é claro. Gostaria de bater 200. As pizzas eu vou trazer, se Deus quiser, na sexta-feira já. Por quê? Se Deus abençoar e der tudo certo, domingo tem consagração. Não sei se nós vamos, então já estou deixando bem claro. Tem a consagração da igreja em Curitiba, não sei se nós vamos, eu já estou deixando em QAP, para nós estarmos indo lá. Não sei se vai dar certo. Mas, sexta-feira, eu vou ligar amanhã para o pessoal das pizzas para ver se eles aceitam os pedidos amanhã. Que já era para ter sido passado esses pedidos semana passada. Tá, então eu vou ligar amanhã. Então quem tem para passar pedido me passa hoje, sem falta. E não é só o número, tem preciso dos sabores para me passar para eles. Tá? Então é os sabores. Então me passam com urgência, que já era para ter passado, passam com urgência para me passar para eles amanhã. Não vou garantir, eles precisam de 5 dias para confeccionar. 5 dias. Então pode ser que eles não vão aceitar. Tem a possibilidade. Então, eles precisam de 5 dias. Eu não sei se pode pedir na segunda para entregar na sexta, ou tem que pedir na sexta para entregar na outra sexta. Eles pedem 5 dias. Né? As massas eles pedem 5 dias. Agora eu quero ver as pizzas, ela falou que também. Então, quem tiver para me passar, já me manda os sabores, tá bom?
Gostaria de bater 200, mas eu acho que não vai dar pelo andar da carruagem, né? Mas gostaria. Então, quem tiver para me passar, me passa, que eu já vou amanhã cedo, eu vou ver se eles fazem um pedido e a gente já deixa tudo certo, tá bom? Só emitir esse recado. Tá? Pastor Ricardo, vem à frente. Esteja orando e encerrando esse culto em nome de Jesus. Vamos orar, igreja. Gloriosíssimo Deus e eterno e todo-poderoso Pai, Criador dos céus e da terra. Mais uma vez, ó Pai, estamos aqui lhe agradecendo por esta rica e gloriosa oportunidade. Pela Tua palavra, pelo culto que foi, Senhor, a Deus, ministrada a Tua palavra nesta noite. Que o Senhor possa despedir a Tua igreja em paz, dando a cada um uma semana abençoada, dando a cada um, Senhor Jesus, a segurança que o Senhor tem para dar para cada um, ó Pai. Abençoe a vida de cada um, despede a igreja em paz, ó Pai. Nós oramos com a certeza da Tua bênção, da Tua vitória, da Tua resposta. Obrigado, Senhor, ó Deus, pela Tua palavra, ó Pai, pelo aquilo que o Senhor ministrou nesta noite, ó Deus. A Tua palavra também fala, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus diz à igreja. E nesta noite nós ouvimos aqui, ó Deus, a Tua palavra. Senhor, ó Deus, muitíssimo obrigado, ó Deus, pelo privilégio, ó Pai, que o Senhor tem proporcionado a cada um de nós. Vem abençoando, ó Deus, a cada um. Essa é a nossa oração, nosso pedido, em um nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. E toda a igreja diga, amém. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, nos faz habitar em segurança. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém, jamais. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.